E aí aqui eu tentei trazer um exemplo prático, né? Pedi a Ana, falei com a Ana, me manda aí alguns prints, né? Eu quero tentar interagir com o pessoal, tentar deixar o mais próximo possível da realidade deles. E aqui, né, é a tela da prescrição, né? Então, houve uma sinalização, né? Está prescrito cefepima, né, de 1 miligrama. Porém, prestem atenção que a dose que o médico quis foi 500 miligramas 24 horas. Porém, o sistema sinalizou como que o medicamento precisasse de um ajuste, né? Porque o clearance dele está de 28, tá? Por minuto. Beleza, perfeito. Só por aqui, gente, eu conseguiria fazer alguma intervenção? Não, né? Mas vê só, se eu não me preocupo em tentar procurar saber como é que está meu paciente, o que é que meu paciente está fazendo, se está fazendo algum tipo de terapia renal substitutiva, eu acabo intervindo de forma errada. Vejam só, o que é que aconteceu aqui? Tá, cefepima 500 miligramas de 24 e 24. Quando eu vou em uma base de dados, né, digamos Drug Bank, né, que é aberta, o paciente que estava com um clearance de 28, então ele teria que ter uma dose de 1 grama a cada 24. Oi? Então, por que está 500? A gente já liga um alerta, tem algo errado. Então, eu vou precisar intervir. Então, a gente vai ter que verificar, né? Só com essas informações a gente ainda não consegue. O que é que está faltando aqui? Informações a respeito do paciente. Então, quando a gente vai lá na tela da evolução, o que é que a gente vê? Paciente DRC em HD. O que isso significa? Muitas vezes a creatinina ela está sendo dosada, né? Ela precisa ser, são escoras nitrogenadas, a gente precisa ver se há até um sinal se a diálise realmente está funcionando bem. Nessas escoras nitrogenadas ela acaba tendo várias repercussões no organismo se em excesso, não é isso? Então, muitas vezes está sendo dosada a creatinina, mas ela não vai mais servir para estimar o clearance, né? Se o paciente já está em uma terapia renal substitutiva, a gente não precisa mais se preocupar com estimar o clearance, tá bom? Porque a gente vai se preocupar agora com a modalidade de hemodiálise, tá? Que fique claro isso aqui também para vocês. Então, o paciente lá, ele tá fazendo HD, né? Então, eu já vim aqui, já coloquei a imagem para vocês, né? Cefepima em pacientes fazendo hemodiálise é 500 miligramas a cada 24 horas. Então, isso significa o quê? Que essa prescrição que eu mostrei para vocês, ela está correta. É 500 miligramas a cada 24 horas mesmo. Mas se vocês se baseiam somente por esse clearance que o sistema acaba fornecendo, e se priorizar aqui, que é importante a gente saber, né, o estado de saúde clínico do nosso paciente, tá bom? Antes de intervir, não se basear somente com a prescrição, tá certo? Esse foi um dos exemplos. E aí, para finalizar, né, esse tópico, qual calculadora utilizar para estimar essa taxa de filtração glomerular, o que é que essa literatura traz, gente, né? Na DRC, né, a gente tem que a mais indicada é a CKD-EPI 2021, né? Aquela que não considera a raça. Não sei se vocês acompanharam, mas teve essa mudança, né? Os estudos publicaram recentemente, porque o CKD-EPI publicado lá em 2009, ele considerava, né, a raça, né, e considerava uma diferença de 15, alguma coisa para pacientes negros. Então, isso acabava influenciando muito na prática clínica. Então, é uma das maiores polêmicas hoje, também na nefrologia, né, é essa considerar ou não a raça. Tá? Em agudos, acaba sendo, né, por influência do Cadigo mesmo, eles recomendam o Krakow-Gaut, né, ou o Kinect, que é essa calculadora aqui que eu trouxe na direita, né, consegue facilmente vocês encontrarem na literatura, que eles vão mais ou menos a cinética da creatinina. Eu até fiz um teste antes de mostrar para vocês, né, e eles pedem a primeira creatinina, depois as duas creatininas, dois resultados, o intervalo desses resultados, e ele acaba dando essa taxa de filtração glomerular, tá bom? Então é mais indicado no paciente agudo, né, que vai ter essa diferença de creatinina rapidamente, né? Então é isso. Passando agora para o próximo tema, né? O que levar em consideração no momento de propor ajuste de dose para a função renal, né? Isso aqui a gente vai levar mais para prática, é algo mais de vivência, né? Então, o Cadigo, né? Ele diz que para fazer o ajuste de dose de medicamentos,
levando em consideração a taxa de filtração glomerular, a gente tem que checar na bula a orientação. E se vocês perceberem, as orientações da bula, geralmente eles trazem, né, todos os estudos são feitos considerando o Crocroft-Gault, né? Já a National Kidney Fundação, que é uma fundação nacional dos Estados Unidos, né, que a gente também leva muito em consideração, ela traz que pode ser utilizado o CKD-EPI ou MDRD, só que é ajustado para a superfície corporal, né, já que todas as fórmulas levam em consideração aquele 1,73, né, e temos pacientes que não estão dentro desse padrão, né, pode ser maior ou pode ser menor, então, muitas vezes é bom ajustar para a superfície corporal. E aí, eu trago um exemplo de alguns medicamentos, né, que tem essa sinergia, né, são sinérgicos e acabam aumentando essa probabilidade de nefrotoxicidade, né. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido devido à hora, né, então eu vou focar aqui na vancomicina e piperacilina com tazobactam, que é algo que a gente vê com muita frequência na prática clínica, é algo que os estudos já trazem, já mostram também, já tem bastante significado e é algo que a gente precisa se preocupar, né? Então, vancomicina com piperacilina, o rim grita, pede socorro, né? E a gente precisa realmente atuar, tá? Então, levando aqui em consideração mais um exemplo prático, tá aqui prescrito vancomicina 1 grama, né, no sexto dia, de 12 em 12 horas, né? Isso, pelo que eu entendo aqui, esse é o sexto dia, tá? E aí, o sistema trouxe uma sinalização, né, que o paciente estava com a taxa de filtração glomerular de 44,5 e que precisava ser ajustado, né? Então, eu tive acesso, né, ao histórico dos exames de creatinina do paciente desde o internamento. Ana me mandou essas fotos, né, esses prints, dia 16. Então, vamos dizer, se era o sexto dia, o paciente mais ou menos começou o tratamento, né, ali lá pelo dia 10, dia 9, né, alguma coisa assim do tipo. E aí, a vancocinemia, né, do dia 10 deu 8,5 miligramas, então provavelmente precisou, né, ainda dobrar aí essa dose. E aí, a próxima coleta após 48 horas, né, já foi de 23,3, o que estava um pouco acima, né, do recomendado. Então, vejam só, se vocês conseguem visualizar aqui no dia 13, né, o paciente deu uma queda na taxa de filtração glomerular, né, estava 47, foi para 19, foi exatamente o dia que teve o resultado, no dia 12 para o dia 13, né, saiu esse resultado da vancocinemia e estava um pouco acima do ideal, né, só para mostrar aqui que realmente o potencial nefrotóxico dessa droga pode ter influenciado nesse paciente, tá bom? E aí, eu trago esse estudo, que foi um dos primeiros, né, que trouxeram abordando esse tema, né, que quando comparados a associação de vancomicina e piperacilina com outros beta-lactamos, o que se observa é o composto de maior disfunção renal, né, então, ou seja, parece ocorrer uma potencialização da lesão renal da vancomicina quando ele está em associação com piperacilina com tazobactam, embora o mecanismo seja incerto ainda, tá? Mas realmente na prática clínica a gente vê isso, né? A Ana, inclusive, me falou que realizou um estudo, né, no hospital que ela trabalha e realmente viu que a maioria dos pacientes, mais de 50% dos pacientes, acabaram apresentando alguma disfunção renal devido a essa associação. E aí, falando então um pouco da nefrotoxicidade da vancomicina, né, a gente tem dois fatores que é bem importante a gente levar em consideração, né? Tem os fatores de risco ligados aos pacientes, né, que a gente precisa saber se o paciente tem doença renal crônica, doença crítica, né, qual é a doença crítica desse paciente, hipovolemia ou obesidade, e também precisamos saber os fatores de risco ligado à droga, tá? Então, ligado à droga, os fatores de risco, a gente tem associação da vancomicina com outros nefrotóxicos, né? Como, por exemplo, aminoglicosídeos, anfotericina B, AINE, diuréticos, vasopressores e contrastes, né? Em relação ao tratamento, a gente vê que fatores de risco para essa nefrotoxicidade da vancomicina são doses acima de 4 gramas dia, né? Duração acima de 7 dias e a questão da infusão contínua versus intermitente, que é algo bastante controverso ainda, mas que pode influenciar. Em relação à prescrição, aquela casadinha que eu acabei de mostrar para vocês, né? Piperacilina com tazobactam é algo que vai potencializar essa nefrotoxicidade. E as estratégias de monitorização terapêutica, né, gente? Que eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Hoje, a maioria das realidades
Quer dizer, né, aqui mesmo no Nordeste, vou até falar de Pernambuco, só tem um único hospital que faz oncocinemia, né? E no Sul, claro, é mais fácil, a gente já vê com mais frequência. E vocês fazem a dosagem baseado no vale, não é isso? Então, os fatores de risco ligados à droga, eles já trazem que a área sob a curva de concentração inibitória mínima, ele tem um menor risco do que a dosagem em vale. Então, ou seja, quando se faz a vancocinemia, que é esse novo método, né, que os guidelines trouxeram recentemente, publicado ano passado, que eu acredito que é o que o Círio faz também, eles acabam tendo esse menor risco de dosagem em vale, né? Então ele garante mais a motorização, é mais fidedigna, diminui essa nefrotoxicidade da vancocinemia. Né? Então a gente pode ver aqui a imagem e trazemos, né, nos estudos publicados e nos guidelines que é preciso, né, só de uma a duas doses de vanco em um software que realize os cálculos, e isso vai possibilitar já no início do tratamento, gente, a monitorização, né? Ao contrário do Vale, né, que é o método mais utilizado, né, que acaba sendo um método antigo também, onde é necessário dosagem, né, 30 minutos antes da quarta dose, né? E se houver alguma discrepância, né, com 48 horas, repetir novamente. Então, o que a gente tem é que a vancocinemia feita, né, nessa curva, nessa área sobre a curva com consideração inibitória mínima, ela acaba diminuindo as chances de nefrotoxicidade da droga, tá? E isso aí não sou eu que falo, não são poucos estudos, são vários estudos, né? Esse é principal que foi publicado ano passado, né, do IDSA, na qual trouxe essa nova metodologia, vamos dizer assim, para a dosagem da vancocinemia. Até tentei, gente, procurar o protocolo do Círio para saber se tinha disponível e tal, para a gente tentar discutir, ver o que tem de diferente, né, da do Vale, mas não consegui encontrar, tá certo? Para mais um exemplo aqui, né, que vocês conseguem utilizar e acaba se familiariza melhor com esses prints, acredito eu. Vejam só, a vancomicina aqui está prescrito 2 frascos de 500 miligramas, né? Ou seja, 1 grama a cada 12 horas, né? E o sistema trouxe, sinalizou, né, já que a taxa de filtração glomerular estava em 16, então, ou seja, precisava de ajuste, né? Dentro desse clearance aí, dessa taxa de filtração glomerular, a dosagem ideal era para ficar na posologia de 24 e 24 horas. Mas por que será que o médico não mudou, né? Era o terceiro dia, né? Tá no início aí ainda, houve modificação. Será que ele ainda vai mudar? Será que faltou a intervenção da farmácia? O que acontece? Eu tenho um olhar diferente, que eu não sei se vocês vão concordar. Olhem a justificativa mais embaixo. Choque novo. Então, ou seja, o paciente apresentou um choque, de repente um choque refratário, né? Então a gente não sabe o que passou, se esse paciente já teve alguma infecção, né, anteriormente, já é um micro-organismo resistente, é algo difícil de ser tratado, como é que ele está evoluindo na clínica, né? Será que vale a pena ajustar? O paciente está correndo risco de morte devido a essa sepse? Está estável, não está estável? Como é que está né, essa situação em relação a isso? Então, assim, gente, eu trago para vocês que nem sempre é o melhor ajustar, né? Após 24 horas, após 48 horas, né? A dose de ataque, ela tem que ser feita, né? Se o paciente estiver estável, estiver respondendo bem ao tratamento e tiver indicação de a gente ajustar, a gente ajusta, né? Eu geralmente uso após 48 horas, né? Existem várias discussões também na literatura aí de artigos de autores diferentes que trazem um com 24, outros com 48. Mas eu prefiro garantir, né, não ter uma monitorização, por exemplo, da vancomicina, então eu preciso garantir que essa concentração inibitória mínima ela vai ser atingida, né? E aí, só após isso, eu ajusto. Mas um paciente com choque, né, dependendo da situação que ele esteja, eu acho que o ideal é a gente tentar tirar esse paciente do risco de morte do que está mais grave, né, que no caso é a infecção, para depois que tiver constante hemodinamicamente, a gente tentar ajustar, tá bom? Então, por que esse exemplo foi legal? Porque quando a gente vem aqui, ó, vendo os resultados, né? O paciente dia 10, 12, 13, 14 estava aí com a taxa de filtração glomerular em torno de 30, né?
Quando foi dia 16, ele apresentou uma taxa de filtração glomerular de 16. Se esse paciente tiver em UTI, que está, né, com choque, claro, ele pode estar apresentando, pode estar combinando aí, seguindo para uma lesão renal aguda, né? Isso vocês concordam comigo, né? Essa taxa aí, a bruta já da taxa de filtração glomerular, pode ter sido tardia, como a gente sabe que a creatinina ela pode ser tardio, né, na lesão renal aguda, e aí ele combinou para isso. Então, o que, é que eu quero dizer com isso, né? Que o paciente pode estar numa lesão renal aguda, e que essa dosagem, gente, da Vanco, ele pode deixar 1 grama a cada 12, né, mesmo não sendo indicado pelo atual clírice, porque eu acho que ele, assim, quer ter uma certeza, né, apesar que vocês têm vancocinemia, né, tem como ver pelos níveis séricos da monitorização terapêutica se realmente esse fármaco está fazendo efeito, né? Então é importante.